Oi pessoal, hoje eu vou dar uma explicação básica como que se faz como se reduz um tubo. No caso, você tem um tubo aqui, eu dei um exemplo de um tubo de 10 polegadas, eu vou reduzir ele para 6 polegadas. Primeiro você tem que saber o diâmetro externo do tubo, porque tem muita gente que não sabe, né? Porque o tubo até 12 polegadas se mede interno, e acima de 14 para cima mede tudo externo, que tudo vai dar a medida externa. 14 polegadas vai dar 14, 16 é 16 e assim por diante. Agora o de 12 para baixo já é diferente. Por exemplo, um tubo de 12, ele não dá nem 12 polegadas interno e nem 12 externo, devido à parede dele, à espessura dele, dependendo da escala. O tubo de 12 polegadas, não importa a escala dele, ele por fora é 324 milímetros. E assim, de 12 para baixo, tudo é medido assim. Então eu vou dar um exemplo aqui hoje de um de 10 e um de 6. O de 10, no caso, a medida externa dele é 273. E o de 6 é 168. Então, para você fazer a redução, eu fiz aqui um de 10 para 6. Aí você pode dividir, dependendo do diâmetro do tubo, você divide em mais parte para os gomos não ficar tão largo, porque se ficar muito largo, não fecha o raio certinho do outro que é menor. Então esse aqui eu dividi em 8 partes. Divide ele em 8 partes e faço. Primeiro eu pego os 273, que é o diâmetro externo dele, multiplico por 14, por 3, 14, 16, que é o π, para achar o perímetro dele. Depois pego de 6, que é 168, multiplico pelo π, 3, 14, 16, acho o perímetro dele. Aí eu pego o perímetro de 6 e diminuo no de 10. Então, o que sobrar do de 10, eu dei um exemplo básico aqui, que eu fiz a conta aqui. O de 10, o perímetro dele deu 858 milímetros. E o de 6, o perímetro dele deu 528. Então, o que eu fiz? Eu subtraí os 528 dos 858, que deu 330. Então, esses 330 que sobrou é o que eu vou tirar do tubo de 10. Para quando eu fechar ele, ele dá o de 6. Então, eu dividi em 6 partes, em 8 partes, para poder tirar. Então, eu dei um exemplo básico aqui, o tanto que eu vou tirar. Nem marquei aqui quanto que é, mas eu dividi em 8 e tirei. Então, essas partes aqui que está aqui traçado aqui, é a parte que vai sair do tubo. Vai sair, aí depois quando eu fechar ele tirando essas 8 partes, ele vai dar o diâmetro que eu quero, que é o de 6, que é 168 milímetros externo. Só um exemplo, tanto para você traçar ele, ver em quantas partes você vai fazer, isso depende muito do diâmetro do tubo. Se for um tubo maior, automaticamente você tem que dividir em mais partes. Se for um diâmetro menor, você pode dividir em 8 ou, ou até menos, dependendo do diâmetro do tubo. E esse tamanho aqui do que você vai tirar, no caso, é o tanto que você vai tirar no tubo, o tamanho da redução no caso. Também depende muito do diâmetro e depende de quando você vai reduzir.
Por exemplo, você tem um tubo de... Esse aqui eu tirei 150 milímetros, porque é um diâmetro não muito grande, e diminuí quase 50% dele. Então, se você pegar um tubo maior, por exemplo, um tubo de 24, para você reduzir para 18 ou para 20, você não precisa tirar muito, você pode tirar 150, 200 milímetros que dá. Agora, se você for reduzir para menos, reduzir para 8, para 6, aí você tem que ter um espaço mais longo para você poder fechar ele. Então, você pode fazer maior, tá? 250, 300 milímetros, de acordo com o diâmetro do tubo e de acordo com o tanto que você vai reduzir. Se você for reduzir menos, você faz mais curto isso aqui, não precisa ser tão longo. Agora, se for reduzir muito, por exemplo, de 24 reduzir para 8, aí sim, aí você tem que ter um espaço mais grande aqui para você poder fazer a redução dele. Eu dei um exemplo aqui também com ele aberto. No caso aqui eu estou mostrando o tubo mostrando a parte dele superior, como ele estivesse em pé, mostrando. Eu dei um exemplo aqui, ele aberto, como que fica. Eu desenvolvi ele, que é o 31416, peguei, achei ele e dividi por 8, que são 8 vão. E fiz aqui o coisa, esse que está marcado aqui, ó, onde está marcado com S, vai cortar nessas linhas aqui que esse traçado vai cortar. E esse que está marcado com S são as partes que vai sair do tubo. Vai sair para quando ele fechar, você fechar ele, que vai encostar esse, vai encostar no outro aqui, ele vai diminuir o diâmetro e vai estar caindo para o diâmetro de 6 polegadas. Mas isso é bem simples de fazer, porque às vezes não tem redução, não compra redução, ou às vezes é uma coisa simples, que não vai pressão, não vai nada, então não há necessidade de estar comprando uma redução, você reduz no próprio tubo. Então é uma forma bem prática de fazer e simples. Dá um trabalho, lógico que dá, né? Mas é bem mais prático e acredito que fica mais barato que comprar uma redução. Dependendo do serviço que você vai fazer, isso aqui atende tranquilamente. E acho que é isso. Eu vou dar só mais